Eu sou a Larissa Bruck, sou facilitadora de consciência e hoje eu quero falar sobre um tema que eu adoro, que é o interessante ponto de vista, que na realidade é uma ferramenta de Access incrível. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ponto de vista. Então a minha pergunta hoje é: que pontos de vista você está defendendo, você está comprando, você está te alinhando para determinar a vida que tu tem hoje, para fazer as escolhas que tu faz hoje? Esses pontos de vista, eles podem vir do externo, as pessoas te falando, e esses pontos de vista podem simplesmente estar dentro da tua cabeça. Vamos lá para um exemplo bem simples, Me arrumei, tô me sentindo linda, tô com uma blusa toda colorida e eu tô me sentindo muito fantástica, eu vou para uma festa, eu tô me sentindo sexy, eu tô me sentindo poderosa. Eu tô que tô, né? Me maquiei, me arrumei, enfim. Tô realmente poderosa. Aí eu desço as escadas, tô pronta pra sair. Vou encontrar minha amiga, ela olha: uau, tu não acha que essa blusa tá muito espalhafatosa, Larissa? Pum, comprei o ponto de vista. Ferrou total. Ferrou total, eu já me desmontei. Eu já não estou no meu melhor, eu já não tô na minha máxima, né? Eu não tô mais poderosa, eu saí do quarto poderosa, eu senti que eu ia abalar as estruturas da festa com aquela roupa, eu tava me sentindo muito bonita. E ela me botou uma dúvida, dizendo que a minha blusa tava muito espalhafatosa. E olha que interessante, porque isso é apenas um ponto de vista, um interessante ponto de vista. E aí, eu compro o interessante ponto de vista dela e me anulo, perco meu brilho, fico opaca, me quebro, me desfaço, não tô na minha melhor versão. Isso acontece muito dentro do trabalho, dos relacionamentos, da família. Muito, é natural de que alguém venha e te diga alguma coisa em relação a qualquer coisa. E tu comprou o ponto de vista e de alguma forma aquilo te torna opaco, né? Te engessa. E por quê? Porque a gente vai querendo caber aí na vida dos outros, né? Dentro das famílias, dentro do círculo de amigos, né? O ser humano, ele precisa muito desse acolher, desse pertencer, se sentir nesse estado de pertencimento. Então a gente vai acolhendo também esses interessantes pontos de vista e não vai percebendo o quanto esses pontos de vista, eles podem nos matar. Matar o que tá melhor em nós. Ah, porque tu tem uma gargalhada muito alta, porque tu gesticula muito para falar. Ok, isso sou eu. Esse é o meu ser infinito, é o melhor de mim. Que muitas vezes eu anulo, que muitas vezes eu bloqueio para caber numa relação, para caber numa realidade, para caber numa história, né? E se eu te contasse que existe uma ferramenta fantástica dentro de Access Consciousness chamada Interessante Ponto de Vista, que é justamente para que a gente olhe para essa situação como um interessante ponto de vista daquela pessoa. E quando tu consegue trabalhar com essa ferramenta do interessante ponto de vista, tu consegue simplesmente perceber o ponto de vista dele, não te alinha, tu não concorda, tu não reage, né? Isso não vem pro teu campo magnético. Tu só tá em permissão de que ela entregue o ponto de vista dela, né? E tu não faça nada com isso. Nem te alinha, nem concorda, nem reage, nem resiste. Porque olha que interessante, quando a gente resiste e reage, a gente cristaliza isso no nosso campo energético e no campo da outra pessoa. Quando a gente se alinha e concorda, a mesma coisa. Então o interessante aqui é estar em estado de permissão. E o que é estar em estado de permissão? Estar em estado de permissão é ser aquela pedra no rio. Sabe aquela pedra que tá ali, plena, parada no rio, e o rio tá correndo. Ela não está correndo com o rio e nem contra o rio. Ela só está parada, ela está permitindo que aquilo aconteça. Sem se alinhar, nem concordar, nem resistir, nem reagir. É um interessante ponto de vista da colega e ok. E esse exercício a gente faz como, gente? Não é falando, que interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Não.
Simplesmente você recebeu o ponto de vista dela e na sua cabeça você vai dizer que interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista, que interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista, que interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista, que interessante ponto de vista ela tem esse ponto de vista. E eu vou repetindo isso para mim várias e várias vezes até a gente perceber essa energia se dissipar. Ou seja, até eu perceber que fica engraçado, fica leve, porque esse ponto de vista está muito pesado. E eu quero dissipar isso em mim. Então eu vou soltando. Que interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista. E é simplesmente um ponto de vista. E eu não estou me alinhando com isso. E muitas vezes, a nossa cabecinha que é pensante, né? Que é pensante, que é julgadora, que está sempre processando, nós também temos interessantes pontos de vista em relação a tudo e todos. E se eu dissesse que nossos pontos de vista são julgamentos, e desse julgamento a gente não recebe. Porque quando a gente tem um interessante ponto de vista, a gente julga, a gente levanta uma barreira enorme e não tem mais espaço. A gente não recebe, a gente não cria. Eu julguei, eu botei o meu ponto de vista, eu não crio mais nada para mim. O meu ponto de vista é esse e acabou. Olha como isso é pouco, como isso é pequeno, como isso não permite que esse ser infinito que nós somos perceba as infinitas possibilidades. Tu tá só a partir de um ponto de vista. Então eu também começo para mim, quando eu entro num espaço de ter um ponto de vista em relação a tudo, eu começo a pensar que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, que interessante ponto de vista eu tenho esse ponto de vista, que interessante ponto de vista eu tenho esse ponto de vista. Até também isso se dissipar, porque é apenas um ponto de vista. E quando eu me alinho com esse ponto de vista, como eu disse, eu não consigo criar mais para mim, né? Eu fico limitadinha dentro da caixa, do quadradinho, sem brilho, sem cintilância. Eu perco o melhor de mim, né? E perco incríveis experiências, porque eu pautei muitas coisas em função de pontos de vista. Ai, tem que ser desse jeito, tem que ser daquela forma, tem que ser com tal pessoa e essa pessoa tem que ser assim, 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 assim. São padrões, né? São padrões, são julgamentos, são pontos de vista. E aí, quando tu tá alinhado a esses padrões, a gente perde infinitas possibilidades de viver coisas incríveis, intensas, fantásticas, nutritivas, porque a gente tá alinhado com o pequeno, com a mediocridade. Então fica aqui o meu recado, como seria para você hoje entender um pouquinho mais essa ferramenta do interessante ponto de vista, praticar ela todos os dias, para todo e qualquer pensamento que você tenha, para tudo que falem para você, né? Você entrar no que interessante ponto de vista que ela tem esse ponto de vista, né? E te manter no que faz sentido para ti, né? No que faz sentido para ti, no que atende esse ser infinito que você é uma centelha divina, você é algo mágico, incrível, cintilante, que veio para viver infinitas experiências, infinitas possibilidades aqui nessa realidade e tá te limitando aí por um interessante ponto de vista alheio, tá? É esse o meu recado. Olhe pro ponto de vista como um interessante ponto de vista e brilhe! Um beijo e até o próximo vídeo. Dá um like aqui se você gostou das minhas informações. Até mais!